ajudar ao próximo, mais que um desafio, uma missão. O compromisso daqueles que veem no amor ao próximo um caminho a seguir. Para falar disso, nós estamos recebendo aqui hoje o John Cláudio Fernandes, que é fundador e um dos líderes da comunidade de Leigo Monte Carmelo. Prazer tê-lo aqui no programa. Sei que é difícil, você, segundo nós falamos nos bastidores, é um homem difícil para a televisão, sim, mas vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Eu agradeço pelo convite e espero poder mostrar um pouquinho daquilo que os outros têm feito na minha vida, né? Os pobres têm feito na minha vida. Não, eu tenho feito na vida deles. Ô John, quando e como surgiu essa vontade sua de criar esse ministério? Na verdade, eu digo que nem é uma vontade, né? Porque se dependesse da vontade, não existiria, né? Acho que Deus usa de peças imperfeitas para fazer aquilo que é perfeito para Ele. Então, no ano de 1999, eu acho que eu fui chacoalhado por Deus para poder, né, fazer algo, né? Então, na verdade, o grande desejo que eu tinha era apenas grupo de jovens, ministérios de igreja, nada a ver. Mas eu vi que aquele que é impactado por esse amor de Deus, ele não pode ficar parado diante do problema social, diante daqueles que necessitam, né? Então foi aí que surgiu todo esse trabalho que já vem há 16 anos. Você estava com que idade na época? Há 16 anos atrás, eu estava aí para a faixa de 20 e poucos anos, não, no caso, estava com 24 anos, 24 né? Fazendo uma conta mais concreta, 24 anos. Né? Mas e como é que foi? Você compartilhou com alguém, o pessoal comprou a ideia? Eu, na verdade, sentindo incomodado com aquilo que... Você via que a gente via, e já desde então, já fazendo alguns acolhimentos com algum morador de rua, conversando com alguns deles, vendo situações que, tempos depois, eu fui vendo que aquilo já era o primeiro chamado, né? Eu fui discernir há um tempo depois, mas vendo essa situação aí que foi me incomodando. Aí montamos um pequeno retiro, um pequeno grupo, na zona rural, daqui para a zona rural, e de lá eu fiz o convite a algumas pessoas que abraçassem a causa comigo, para a gente poder evangelizar os jovens. Uhum. Era o primeiro sentido. E depois dessa evangelização, né, por ser uma comunidade de leigos, uma comunidade da Igreja Católica, de leigos, né, a gente sentiu aquele grande desejo de estar na presença de Deus, adoração, e dessa adoração fica quase impossível não fazer algo por alguém. Né? Então, foi aí que surgiu o desejo pela pastoral de rua, mas eu sempre falo isso nas formações lá em casa, na comunidade. Nós não nascemos como comunidade para cuidar dos pobres. Nós nascemos para vivenciar o Evangelho na igreja. E não tem outra forma de vivenciar o Evangelho senão diante dos pobres. Porque aquela coisa, né? É pregar o Evangelho de forma plena, né? Porque não adianta eu levar a palavra de Deus para a pessoa, sendo que naquele momento a necessidade dela é uma necessidade material. Sim, o Papa Francisco hoje já vem nos alertar sobre isso, né? Coisas que há um tempo atrás a comunidade de leigos Monte Carmelo enxergou que a igreja precisa transcender os templos, precisa sair dos templos, sair das paredes físicas, do que é físico, para ir até o humano das pessoas, né? Para ir na igreja verdadeira, que é a igreja que está machucada, que é a igreja que está destruída, que é a igreja que está sendo pregada e crucificada na rua do mesmo jeito até hoje. Isso deixa evidente que o trabalho da comunidade não é um trabalho meramente social, é trabalhar a pessoa de forma completa. Sim, eu vejo que a gente vê nesse sentido, é que hoje a grande necessidade que a pessoa tem, talvez aquela necessidade do alimento naquele primeiro momento, da roupa, do banho naquele primeiro momento, ela é uma desculpa que Deus arruma para a gente entrar no coração dela. E às vezes a pessoa não está querendo, a pessoa está querendo um pouquinho de atenção, né? Muitos que estão na rua, muito mais do que o nosso dinheiro, muito mais do que o alimento, ele precisa de uma palavra de consolo, de uma palavra de amigo, ele precisa ser tocado. As pessoas já não tocam mais nos outros. Essas redes sociais tiraram todo mundo e as pessoas já não se tocam mais, né? Então, precisa ser tocado, precisa ser olhado nos olhos, precisa ser construído algo, precisa ser reconstruído algo que está dentro do coração dela.
Então, esses são, em forma geral, os princípios, os objetivos, quando vocês resolveram formar essa comunidade? Quando nós resolvemos formar a comunidade de leigos Monte Carmelo, quando Deus deu no meu coração esse desejo, a gente não sabia e até hoje não sabemos até onde Deus vai levar, né? Hoje, com 21 frentes de missões, a gente ainda não tem a certeza de que Deus ainda quer, né? Mas a gente sabe que dentro daquilo que Deus quer é que a gente evangelize através do verdadeiro evangelho. E é aquela coisa, não vocês não limitaram o objetivo. A coisa está aberta. Sim. E à medida que vocês sentirem e perceberem que existe um encaminhamento para aquela Sim. ação, vocês passam a desenvolver. O início da comunidade, nós começamos a trabalhar com os moradores de rua. Todo o trabalho voltado a eles, voltado àqueles que estão na rua por um motivo ou outro. A gente não estava atrás do mendigo apenas, nós não estávamos atrás do transeunte, não estava atrás daquela pessoa que estava passando pela nossa cidade. A gente estava atrás daquele que estava na rua. Qual o motivo você está na rua? Talvez foi uma briga com a esposa, talvez foi a pessoa, várias vezes aconteceu, a pessoa da zona rural que vinha receber seu benefício no banco, chegava aqui, era no outro dia o benefício, não tinha dinheiro para voltar, não tinha onde dormir, não tinha como comer. Então, quer dizer, ela estava na rua por aquela ocasião. Então, o nosso grande objetivo era achar Jesus personificado na vida do outro na rua. Era o primeiro objetivo que a gente tinha. Hoje já trabalhamos com as crianças, com as prostitutas, com as famílias carentes. Hoje tem todo o trabalho voltado ao jovem. E vocês viam nessa situação momentânea da pessoa a oportunidade, além de fazer o bem a ela, em termos materiais, atendendo a necessidade, também levar Cristo para elas. Na verdade, é nós que recebemos o Cristo. Porque o Cristo é muito mais do que pregado, ele precisa ser vivido. O Cristo é aquele que se encontra mesmo. Eu brinco sempre e falo isso em algumas palestras. Brinca sério, né? Brinco sério, né? Em algumas palestras eu falo que a igreja se acostumou muito a ver o Cristo ressuscitado, ao Cristo glorioso. Mas ninguém quer ver o Cristo do Calvário. Como ele disse lá, né? Tive fome, não me deste comer, né? Quando ele fala. Isso. Então, na verdade, o Cristo do Calvário é o Cristo, né, do Evangelho. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. É ele que falou que era ele, e eu não posso desmentir isso. Então, quando a gente vai até a rua, essa grande evangelização evangeliza muito mais o nosso coração. Que a gente começa a entender que aquelas pessoas estão ali, mesmo sem saber do Evangelho, nos pregam o Evangelho. Agora, vocês têm quantos integrantes na comunidade hoje? Existe toda uma hierarquia, vamos dizer assim, entre aspas, do maior para o menor, né? A gente fala que, né, a gente sempre diz que o maior tem que ser o mais servo, né? O servo de todos. Então, a gente tem os consagrados, que é aqueles que fazem o seu voto de compromisso, né? Que são os permanentes, aqueles que já têm um compromisso permanente. Somos hoje em torno de 6. Tem os consagrados, que é temporários, são mais novos, que renovam todo ano. E aí entra a linha dos vocacionados. Vocacionado de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, e o aspirantado, que são aqueles que a gente chama de amigos, que começam a se apaixonar pelo projeto, apaixonar pela ideia, e aí compram a ideia com a gente, compram uma briga com a gente. Então hoje chegamos em torno de uns 50 a 60 membros. E vocês estão ligados à paróquia? Hoje, né, um abraço ao Frei Francinaldo, nosso pároco, né, que muito tem nos amparado. Aliás, Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. A paróquia Nossa Senhora do Carmo. Nós nascemos, e eu falo, né, de novo, eu digo isso, que nós somos uma comunidade carmelitana. Tendências carismáticas, mas carmelitanos, né? Então, a gente fomos acolhidos para a igreja de Nossa Senhora do Carmo, da rua Manuel Gonçalves de Castro, e de lá para cá a gente já há alguns anos as nossas casas são lá, a gente tem as casas todas nesse bairro. E é bem deixar claro que não é um trabalho fora da igreja, é junto à igreja, vocês estão unidos nessa nós temos hoje, nós estamos alicerçados no carisma que tem 3 pilares, que é o pilar da adoração, é o nosso principal pilar. Ele é acima de tudo para nós, a adoração ao Senhor. O segundo pilar que a gente é alicerçado é o serviço à igreja.
né? Leigos a serviço da igreja. Então nós nascemos para estar a serviço da igreja, não a igreja ao nosso serviço. Então hoje, assim, todo o nosso serviço é voltado à igreja por obediência, por respeito. Por isso a gente tem tudo que é feito dentro da comunidade, ele é prestado conta ao nosso Pai. Partindo do princípio que não é a igreja física, né? É Sim. a igreja espiritual. Espiritual, partindo desse princípio. É Dentro daquilo que o pároco já nos acolheu e dentro daquilo e do respeito também da igreja por aquilo que Deus sonhou no nosso coração, né? Então, seria esse o diferencial de outras instituições que prestam essa assistência ao necessitado. Vocês trabalham a assistência de uma forma integral. Na verdade, eu acho que cada um é chamado a um método de trabalho. Deus nos convidou isso. Não foi desejo nosso montar as entidades. Mas aí surgiu a Casa de Amparo masculina, a Casa de Amparo feminina. Então, mas hoje, o nosso principal foco hoje é quando estamos às ruas, nas madrugadas, é poder, muito mais do que aquela sopa, é poder ser uma palavra de consolo e receber uma palavra de consolo da rua. Então tá. Ô Johnny, nós vamos a um rápido intervalo. Sim. Na volta vamos falar um pouquinho sobre cada um desses trabalhos que vocês vêm realizando, com homens, com mulheres, com crianças, acolhimento às famílias. Então um momentinho só, tempo de tomar uma aguinha e, como diz aquele professor, VaptVupt.